Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais duas escolas antropológicas, são as duas últimas, e a gente vai ter então hoje a antropologia estrutural e a antropologia interpretativa. Então a antropologia estrutural ela vai ter elementos universais, né, nas diferentes culturas, e esses elementos eles vão ser denominados estruturas. Ou seja, os autores da antropologia estrutural, o que eles estão pensando? Eles estão pensando que toda cultura humana, elas vão ter algumas bases em comum, elas vão ter algumas coisas que são iguais para todas elas, independente da onde seja essa cultura. Então, eles vão chamar essas bases em comuns de estruturas. E essa metodologia ela vai surgir lá em meados do século XX, né? E ela vai se inspirar na linguística, né? Ela vai se espelhar na ciência da linguagem, né? Então, para os pensadores da cultura, né? Que da antropologia estrutural, a cultura, no caso, ela vai ser a agregação de sistemas simbólicos, como se pensa nos estudos da linguagem, né? Então, esses sistemas simbólicos são o quê? Vai ser religião, vai ser a arte, a educação, né? Que vão operar conjuntamente. Esses elementos, eles vão operar em conjunto, né? Integrados uns aos outros, né? Então isso quer dizer que para os estruturalistas, né, é impossível você compreender, entender os elementos culturais de forma isolada, bem parecido lá com os funcionalistas, né? Que eles vão pensar nas questões culturais na sociedade como uma grande máquina, né? Como uma engrenagem. Então, o pessoal da antropologia estrutural, né, assim como na linguagem, vão dizer que a cultura ela só vai fazer sentido quando ela é utilizada como um todo, né, que você não consegue entender só partes da cultura. Da mesma forma que para você poder falar, você precisa de gramática, você precisa de vocabulário, você precisa da sua prática oral e todas elas combinadas, né? Porque veja bem, a gente só consegue falar e se expressar, né, através da nossa linguagem porque a gente tem essas regras que a gente obedece para poder formar a nossa linguagem, certo? Então, os autores estruturalistas vão pensar da mesma forma as questões culturais que permeiam as sociedades, as comunidades em geral. E eles vão pensar que para a gente poder entender essas culturas, nós temos que entender essas estruturas e ver todos esses elementos entrelaçados, trabalhando conjuntamente, né? E o principal nome que a gente tem nessa escola, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, vai ser o Claude Lévi-Strauss, né? Que vai ser francês. E ele nasce em 1908 e vai falecer em 2009. E assim, o Lévi-Strauss, ele é um nome assim muito conhecido pela gente, porque ele atuou durante muitos anos aqui no Brasil. Ele era francês, mas ele foi trazido para o Brasil, né, pela USP, para montar essa escola das ciências sociais, né, na USP. E ele foi um nome de muito sucesso, né? Lévi-Strauss, ele é muito complexo, né? Os escritos de Lévi-Strauss são muito complexos, entender Lévi-Strauss é muito complexo. Eu penei muito para ler Lévi-Strauss na faculdade e eu tenho certeza que até hoje eu não tenha decifrado o que é Lévi-Strauss, né? Então, para ficar mais claro a metodologia estruturalista, né, a gente tem alguns exemplos conhecidos na antropologia estrutural, né, e quais são os exemplos mais utilizados? São as relações de parentesco, né? O Lévi-Strauss ele vai falar que mesmo em culturas totalmente diferentes,
todas as sociedades conhecidas, elas vão possuir regras de casamento entre membros da mesma família. Ou seja, em todas as culturas, o Lévi-Strauss vai dizer que existem regras contra casar-se com membros da mesma família, né? Que é necessário que você tenha uma relação com uma pessoa que não pertence à sua mesma família. Ora, você não se casa com o seu pai. Às vezes acontece, certo? Às vezes a gente vê uma notícia ou outra de pais e filhos, mães e filhos se casando, e a gente acha isso extremamente estranho, né? A gente acha estranho, por exemplo, um casamento entre primos. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas antigamente era tipo um tabu, era proibido você ter uma relação com o seu primo, se casar com o seu primo. E aí já falava assim, nossa, mas como que vão nascer essas crianças desse casal, né, por exemplo. E existe uma fundamentação científica para você não se casar com pessoas de grau de parentesco próximo, né? Porque existe toda a questão genética, né, de você carregar um gene que possa gerar uma doença, e quando você tem uma relação, quando você procria com alguém que é próximo, né, geneticamente de você, pode ser que essa pessoa, né, o seu primo, sei lá, ele também carregue esse gene, né? Por exemplo, você tem um gene para surdez, só que é um gene recessivo, ou seja, você carrega o gene, mas esse gene ele não se manifesta em você, né? Ele não se manifesta na pessoa. E para se manifestar é necessário que duas pessoas, né, que vão ter esse filho, tenham esse gene e as duas passem esse gene para o filho. E aí o filho com os dois genes recessivos, ele vai desenvolver, no caso, a surdez, tá? E isso pode acontecer com filhos de pessoas que têm grau de parentesco muito próximo. Isso não quer dizer que não vai acontecer, que se você tiver um filho com uma pessoa totalmente desconhecida, alheia à sua árvore genética, essa criança pode vir a nascer com alguma deficiência genética. Não, isso não quer dizer, pode acontecer, claro que pode. Mas quando vocês estão dentro de uma mesma árvore genealógica, quando vocês têm um gene parecido, a probabilidade disso acontecer é muito maior, certo? Então, existe essa explicação científica do porquê você não deve ter relações, não deve ter procriar, né, ter filhos com pessoas geneticamente parecidas com você, né? E obviamente não se sabia disso antigamente, porque o estudo genético é um estudo novo, de certa forma. A gente tem ali Mendel, o pai da genética, que vem antes, né? Mas assim, a gente só foi possível a gente enxergar o gene, a gente decifrar o código genético muito recentemente, né? Mas já se tem esse tabu e essa contra-orientação de você, por exemplo, ter uma relação com alguém muito próximo na sua árvore genealógica e em todas as culturas. É isso que o Lévi-Strauss ele vai chamar de estrutura. São essas regras que são gerais para toda a população humana, independente da comunidade em que ele vive, independente da sociedade em que ele vive. É isso que o Lévi-Strauss vai chamar de estrutura. E segundo o Lévi-Strauss, né, o tabu do incesto, ele pode ser considerado então um fenômeno universal, né, que vai estar presente em todas as sociedades humanas, mas cada sociedade, né, ou cada conjunto de sociedade, ela vai desenvolver mecanismos que são diferentes e específicos, né, com o objetivo de justificar as regras dessas proibições sexuais, né, e maritais consanguíneas. Então o que o Lévi-Strauss está falando aqui é que cada uma dessas sociedades, cada uma dessas comunidades vai ter suas regras próprias, vai dizer o porquê que não pode ser realizado, né? E esse tabu, ele pode ser concebido como um mecanismo social, né, que vai refletir o domínio da cultura sobre a natureza, né? Porque, gente, vamos pensar aqui, se você tiver um cachorrinho macho, e você colocar o seu cachorrinho para cruzar,
certo? Isso acontece muito hoje em dia. Gente, não compre, adote, mas ainda existe, né? As pessoas ainda compram animais de raça, animal com pedigree e tal. E aí você tem lá o seu cachorrinho, sei lá, um Schnauzer, um Poodle, sei lá qual que é a raça que você vai ter. E aí você coloca ele para procriar com uma cachorrinha. Dá lá 4 filhotinhos, você tem direito a um filhotinho, você fica com uma filhotinha fêmea. Se você não castrar os seus animais, os seus cachorros, tá? Tanto o machinho que é pai dessa fêmea, quanto essa fêminha, a hora que ela entrar no cio, eles vão procriar, independente deles terem essas relações de parentesco, independente deles geneticamente, né, dele ser o pai biológico dessa cadelinha que você pegou agora. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nas sociedades humanas, a cultura, ela supera a natureza. Porque se a cultura não superasse a natureza, nós não teríamos regras contra maritais, né? E contra relações sexuais de pessoas com um grau de parentesco muito próximo, tá? E é isso que o Levi-Strauss ele tá falando quando a cultura ela domina a natureza. Então a nossa cultura, o nosso pensamento, o nosso desenvolvimento, o nosso pensar antes de agir, ele vai dominar os nossos instintos. É isso que o Levi-Strauss está falando. Então, a abordagem dos pensamentos e a narrativa mítica, né, ela vai receber um tratamento semelhante, né? E ele vai ter um estudo que é intitulado Mitológicas e o Cientista Social. E ele vai demonstrar que o mito ele não existe sozinho, não existe um mito isoladamente, porque esse mito ele vai estar relacionado a outros mitos, né? E isso tem muito a ver com essas questões da cultura sobressaindo a natureza, né? E da mesma forma, voltando lá nas questões de linguagem, da mesma forma que a linguística estrutural ela vai isolar os elementos básicos, né, que estão presentes em toda a língua, como por exemplo um fonema, um morfema, o mito ele vai possuir unidades elementares que são denominados de mitemas, tá? Que podem ser reduzidos a pares de oposição binário. E o que são pares de oposição binário, gente? Que vão ser usadas para estruturar esse pensamento mítico em geral. Por exemplo, o feminino e o masculino, o cru e o cozido, o pai e a mãe, a terra e a água. São essas oposições, saca? Veja como a gente tem essas oposições dentro da narrativa, e são sempre binários, né? São sempre dois pontos, e isso está sempre presente nas narrativas míticas, né? E esses são os mitemas, são essas unidades básicas que o Levi-Strauss ele tá falando aqui, né? E essas unidades básicas, esses mitemas, eles refletem nas questões que são primordiais que afetam a sociedade dos homens, né? Nos quais a cultura, então, ela vai ter esse predomínio sobre a natureza, beleza? E aí, o Levi-Strauss, né, ele vai nascer na Bélgica, vou falar um pouquinho dele, ele vem de família judia, ele vai estudar em Paris, ele vai se graduar em filosofia em 31 e depois ele vai lecionar, né, por 2 anos na França e aí ele vai integrar a missão francesa, né, que foi criada pela USP, que nem eu comentei com vocês, onde ele vai lecionar sociologia. E eu falo pra vocês que o Levi-Strauss ele é muito famoso porque todo mundo fala de Levi-Strauss, né? Sempre vai ter uma revista ou outra que vai estar citando o Levi-Strauss. E o Levi-Strauss, ele tá presente até na MPB, né? Existe até uma música do Caetano Veloso que ele cita o Levi-Strauss, né? Ele foi professor, né? Até os anos 50.
e ele estabeleceu laços, né, com outros antropólogos contemporâneos a ele, por exemplo, o Boas, né, que a gente já comentou do Boas, e do Robert Lowy, né, e ele volta para a França em 1959, ele assume a cadeira de antropologia antropologia social na Collège de France, e ele vai permanecer lá até ele se aposentar em 82, né? Essa, assim, seria mais ou menos a ideia do Lévi-Strauss e a ideia dessas estruturas que permeiam todas as sociedades humanas, né? E depois da antropologia estrutural, a gente vai ter a antropologia interpretativa, que também é conhecida como antropologia simbólica ou hermenêutica, né? E para essa perspectiva antropológica, né, a cultura ela vai ser um sistema simbólico que vai ser extremamente complexo e ela vai ser como se fosse uma teia, né? E essa teia ela vai ser tecida pelos próprios indivíduos, né? E você não consegue escapar dessa teia. Os indivíduos eles não escapam a essa teia. Da cultura, essa teia que é a cultura. Então eles vão falar que ao mesmo tempo em que a gente constrói essa teia, a gente está preso a ela, né? E o maior representante que a gente vai ter aí da antropologia interpretativa vai ser o Clifford Geertz. Geertz também é extremamente famoso, Geertz também é extremamente estudado, ele também é contemporâneo a gente, ele nasce em 1926, vai falecer em 2006, né? E ele se utiliza muito de Weber, né? Ele tem uma visão muito weberiana, consegue ver esse paralelo entre o Weber, essa questão de você estar preso a essa sociedade, você não viver fora, você não conseguir escapar a cultura e você produzir a cultura e não conseguir escapar dela, né? Isso é muito weberiano. E muitos antropólogos atualmente eles se baseiam em Weber para poder escrever, para poder desenvolver metodologias e formas de se pensar, porque o Weber ele é muito sagaz, né? Ele é muito esperto. O Weber ele cria essa ideia de tipo ideal, né? De você criar um tipo ideal para você poder pensar, estudar, observar dado fenômeno ou uma sociedade, né? E esse tipo ideal, ele é irrefutável. Por quê? Porque ele é um tipo ideal, você idealiza que ele seja daquela forma, não quer dizer que ele seja de verdade, quer dizer que ele é um ideal a ser observado. E aí o que você observa de verdade, ele pode diferir desse ideal, entende? Então o Weber ele é muito utilizado hoje em dia, ele é muito utilizado para pensar e eu acho o Weber extremamente interessante, extremamente sagaz no seu pensamento teórico, tá? Na antropologia interpretativa, né, as ações humanas, elas vão ser sempre simbólicas, né? Elas vão sempre depender da percepção que os indivíduos eles têm de si mesmo e como essas percepções elas afetam as tomadas de decisões dos indivíduos, né? E essas tomadas de decisões, consequentemente, elas vão afetar toda essa malha, esse tecido cultural. Tá? O Geertz ele é bem contemporâneo a nós, a gente estuda bastante o Geertz, ele tá numa antropologia assim, bem mais contemporânea, né? E desenvolvendo essa forma de pensamento. E aí com o Geertz a gente finaliza então as escolas antropológicas, né? Que são essas 6 escolas que a gente viu até agora. Eu espero que tenha ajudado vocês. Hoje eu consegui manter o vídeo um pouco mais curtinho, né? Eu espero que tenha ajudado vocês e se ficou alguma dúvida, se vocês querem comentar algum autor, né? Venham conversar, né? E é isso, pessoal. As próximas aulas, então, a gente vai passar já para outros assuntos, a gente vai discutir mais a fundo as questões do etnocentrismo, as questões do relativismo cultural, né, que vão aparecer ali com o Boas, beleza? Obrigada pela participação de vocês sempre.